Atenção! O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a sua percepção sobre segurança internacional, política externa e o futuro da América Latina. Segundo fontes confiáveis do meio militar e jornalístico internacional, os Estados Unidos estariam se preparando para iniciar a mais ampla e agressiva operação estratégica já vista nas últimas décadas dentro do hemisfério ocidental. Uma ação que, conforme revelado recentemente, não se limitará à Venezuela. A atual gestão norte-americana estaria prestes a acionar uma nova fase de ofensiva direta contra governos e movimentos considerados hostis aos interesses estratégicos de Washington. Essa possível operação, descrita como uma releitura moderna da doutrina Monroe em versão de choque militar avançado, teria como principal objetivo restabelecer a hegemonia dos Estados Unidos sobre a América Latina, impedindo que a influência russa e chinesa avance por completo em território continental. O alerta foi emitido após bastidores divulgados pela agência Reuters, com relatos de oficiais norte-americanos reconhecendo que o estágio de tolerância diplomática chegou ao fim. Segundo essas fontes, não iremos parar somente na Venezuela. E o que parecia apenas retórica, agora ganha forma concreta com mobilizações navais, aéreas e de inteligência. A reportagem indica que Washington teria dado sinal verde para a chamada Operação Southern Spear, uma ação de grande escala descrita por especialistas como a maior empreitada de controle militar do Caribe desde a Segunda Guerra Mundial. Fontes ligadas ao Departamento de Defesa norte-americano afirmam que o plano ultrapassa o combate ao tráfico de drogas e ao cartel venezuelano de Los Soles. O objetivo real seria neutralizar, por meio de pressão direta, a crescente penetração russa, chinesa e, em menor escala, iraniana, em pontos estratégicos da América Latina. Entenda, para os Estados Unidos, a região já não é mais vista como área secundária ou mero quintal geopolítico. O novo discurso incorporado por membros do alto escalão militar americano classifica o continente como área de defesa interna ampliada, um sinal inequívoco de que Washington estaria disposto a reativar doutrinas clássicas como o Big Stick de Theodore Roosevelt, porém com capacidades atuais de guerra híbrida, operações cibernéticas e poder de intervenção preciso e fulminante. Para entender como chegamos ao ponto em que a expressão "não vamos parar só na Venezuela" foi proferida com tanta convicção nos bastidores estratégicos norte-americanos, precisamos abrir um arquivo histórico sensível. Em 1823, James Monroe declarou ao Congresso que o hemisfério ocidental seria considerado território de influência exclusiva dos Estados Unidos. Nascia a doutrina Monroe, estabelecendo uma linha vermelha para interferências externas. Oficialmente criada para proteger os países recém-independentes da América de pressões europeias, rapidamente a doutrina se converteu num instrumento expansionista. Foi o início de uma era em que os Estados Unidos se fechariam para influências externas, ao mesmo tempo em que projetariam sua força sobre os vizinhos. Décadas depois, Theodore Roosevelt expandiria essa diretriz ao adotar sua política do Big Stick, um método que pregava fala diplomática moderada, mas sempre apoiada na capacidade de intervenção armada. Entre o início do século XX e meados da década de 1930, os Estados Unidos intervieram militarmente em diversos países caribenhos e latino-americanos, com o objetivo oficial de garantir estabilidade regional. Extraoficialmente, tratava-se de consolidar interesses comerciais, controlar rotas marítimas e proteger seus ativos em recursos como petróleo, café, bananas e açúcar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o foco mudou. A Guerra Fria introduziu um caráter ideológico às ações americanas. A doutrina Johnson e suas posteriores variações passaram a atuar na contenção do comunismo. A América Latina, então, tornou-se um tabuleiro estratégico crucial. O objetivo era evitar que movimentos revolucionários alinhados com Moscou ou Pequim emergissem na região.
Essa lógica ecoa hoje, de maneira extremamente similar, mas com novos protagonistas. A China e a Rússia ocupam o lugar que antes era da União Soviética. E os governos considerados alinhados a essas potências passam a ser vistos como potenciais alvos de pressão. Mas qual o gatilho para essa nova fase? A crescente expansão de investimentos e presença militar velada de países adversários de Washington na região. A China, desde 2005, ampliou seu portfólio estratégico por toda a América Latina, com mais de 140 bilhões de dólares em investimentos diretos. Estamos falando de portos no Peru, minas na Argentina, infraestrutura logística no Chile, estradas, pontes, ferrovias e acordos petrolíferos em países como Venezuela e Brasil. Ao mesmo tempo, a Rússia atua com fornecimento de armas e parceria militar com Venezuela e Nicarágua, além de treinamentos conjuntos e presença estratégica em Havana, Cuba. Paralelamente, o Irã passou a negociar cooperações militares com nações como Venezuela, especialmente em áreas de drones e mísseis. Esse cenário, segundo analistas do Pentágono, representa uma ameaça direta à estabilidade hemisférica e à segurança nacional dos Estados Unidos. Fontes militares admitem que os Estados Unidos estão preparados para recriar o mapa estratégico de influência na região. E mais, estão dispostos a utilizar força direta caso necessário. A designação formal do Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira, anunciada em 24 de novembro, foi o passo jurídico para ações militares mais incisivas. Nicolás Maduro, rotulado por documentos internos como líder operacional da organização, passa agora a ser considerado alvo legítimo em operações de neutralização estratégica, o que pode incluir desde sanções reforçadas até ataques diretos por drones, bombardeios cirúrgicos e interdição aérea. Um grupo de batalha de alto impacto, comandado pelo porta-aviões nuclear USS Gerald R. Ford, já estaria posicionado em áreas estratégicas do Caribe, acompanhado por cruzadores, destroyers, navios de apoio logístico e unidades de assalto anfíbio. Fontes extraoficiais relatam que aeronaves de reconhecimento e drones de longo alcance já coletam dados sensíveis sobre o território venezuelano e rotas ligadas ao tráfico de drogas e movimentações militares. Não se trata apenas de interdição marítima. Segundo especialistas em segurança e inteligência, essa ofensiva poderá incorporar elementos de guerra eletrônica e cibernética, isolamento econômico regional e pressão diplomática coordenada sobre países que mantêm relações estratégicas com Moscou e Pequim. Autoridades indicam que essa expansão operacional deverá ser projetada também sobre áreas consideradas vulneráveis, incluindo porções do Atlântico Sul, corredores estratégicos amazônicos e áreas costeiras utilizadas para logística não convencional. O ponto mais alarmante do dossiê é a afirmação clara de que a Venezuela será apenas o início. A expressão utilizada por um oficial do alto escalão de defesa, citado pela reportagem, foi direta: não vamos parar só na Venezuela. Isso significa que países com alinhamentos ideológicos ou acordos comerciais relevantes com Rússia ou China poderão enfrentar pressões jamais vistas desde o fim da Guerra Fria. Se for implementado integralmente, o plano poderá desencadear tensões que reacenderão o espectro de confrontos por procuração dentro do continente. A reativação do isolacionismo expansionista americano sinaliza a intenção de priorizar o controle hemisférico em detrimento de envolvimento profundo em outras áreas geopolíticas, como Europa e Oriente Médio. Há quem diga que os Estados Unidos pretendem redimensionar sua estrutura global, reduzindo frentes de conflito para fortalecer o domínio territorial sobre sua área de influência histórica, exatamente como ocorreu no início do século XX. A administração atual estaria convicta de que perdeu espaço na América Latina após décadas de atenção voltada ao Oriente Médio. Agora, o cálculo estratégico aponta para uma retomada agressiva dentro de uma janela considerada ainda viável, antes que os investimentos chineses e a presença militar russa tornem-se irreversíveis.
As próximas semanas poderão ser decisivas. A ativação da Operação Southern Spear é vista como provável gatilho para eventos de alto impacto. Caso os relatórios apresentados à Casa Branca sejam aprovados, poderemos assistir a ações simultâneas contra redes logísticas, centros de inteligência adversários e unidades associadas ao narcoterrorismo em território latino-americano. Especialistas alertam: caso a resposta de governos da região seja hostil ou se houver retaliação diplomática articulada com Moscou ou Pequim, o risco de escalada rápida poderá afetar países vizinhos e alterar rotas comerciais, fluxos migratórios, cadeias de suprimentos e até a estabilidade institucional de determinadas nações. A nova doutrina Monroe versão século XXI não prevê apenas dissuasão, prevê ação cirúrgica de alto impacto. Estamos diante de uma possível reconfiguração do equilíbrio continental. Analistas afirmam que, caso se confirme a expansão da operação para além da Venezuela, a América Latina poderá se tornar palco de uma disputa estratégica entre superpotências, como não ocorre desde a crise dos mísseis de 1962 em Cuba. A mensagem do alto comando norte-americano é clara: a América Latina não será um território entregue a influências rivais. Para Washington, a região voltou a ser prioridade de segurança nacional e, se necessário, será protegida pela força. O mundo está observando. A tensão cresce. A qualquer momento, novos desdobramentos poderão ser anunciados. E segundo relatórios de inteligência, se o plano for adiante, com certeza não ficará apenas na Venezuela. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, ative o sino e acompanhe conosco cada novo passo desta escalada geopolítica que poderá mudar o destino de todo o continente. Aqui você fica à frente dos acontecimentos globais, com análises que vão além das manchetes e te preparam para compreender o que pode vir depois. A história está sendo escrita neste exato momento, e talvez você esteja ouvindo o prólogo de um novo capítulo sombrio na geopolítica mundial. Prepare-se, o cenário está armado.